Whitney Houston foi uma das cantoras mais premiadas da história. Coleciona Grammys, Emmys e muitos outros prêmios. Mas você sabe qual foi a causa da sua morte? Por qual motivo passou a citar a Bíblia nos seus últimos dias? E o melhor, com quem ela brigou em uma festa 2 dias antes de morrer? Eu sou Benjamin e eu vou mostrar para você como foi a vida e os últimos momentos da cantora Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasceu no dia 9 de agosto de 1963, na cidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sua mãe era a também cantora Emily Houston, mais conhecida pelo nome artístico Cissy Houston. O seu pai era o executivo na área de entretenimento chamado John Russell Houston Jr. Ela tinha um irmão mais velho chamado Michael Houston e outro chamado Gary Garland, que era jogador de basquete. Seus pais se separaram quando ela apenas tinha 4 anos de idade. Aos 11, ela entrou para o coral da Igreja Batista que frequentava junto com a família. Mesmo adolescente, ela já cantava em algumas casas noturnas, quando ia acompanhar a sua mãe. No começo dos anos de 1980, a cantora começou a sua carreira como modelo e teve um relativo sucesso, mas o seu sonho mesmo era cantar. Em 1983, o produtor Clive Davis conheceu a garota. Ele então decidiu produzir o primeiro álbum de Whitney Houston. Mas como ela não queria lançar qualquer coisa, demoraram 2 anos até que se terminasse todas as músicas, e mais algum tempo para lançar tudo que foi produzido. 5 anos depois, ela finalmente lançou o seu primeiro álbum denominado Whitney Houston. Foi simplesmente um estouro. Ela vendeu 25 milhões de cópias e ainda faturou seu primeiro Grammy Award. Todos estavam empolgados com ela, a considerando uma grande surpresa. Já no começo dos anos de 1990, o seu sucesso era inquestionável, e suas músicas como I Will Always Love You assumiu o primeiro lugar entre as mais ouvidas nos Estados Unidos, Reino Unido e vários outros países. Ela chegou até a fazer pontas em filmes de Hollywood. E, além do sucesso na carreira, a parte amorosa seguia de forma promissora. Em 1992, ela se casou com o cantor Bobby Brown. Um ano depois, deu à luz a sua única filha, Bobby Houston Brown. O sucesso não parava. Em 1997, produziu e estrelou um filme musical para a televisão chamado Cinderela. 60 milhões de pessoas pararam para assistir à exibição de suas casas no dia em que a obra foi lançada. Foi uma das maiores audiências da TV para um filme. Mas a partir do ano de 2002, a realidade aparentemente perfeita começou a dar indícios de estar em uma iminente crise. Veio a público que Whitney sofria com depressão e ainda abusava do uso de drogas, incluindo a cocaína. E era algo bem extremo, havendo casos em que ela chegou a passar 5 dias internada em uma clínica de reabilitação. Não por acaso, sua carreira já não ia tão bem como antes. Em 2007, ela se separou do marido. Depois, ficou revelado que o casamento deles era muito complicado desde o início. Havia agressões, humilhações, ameaças e tudo mais que uma relação abusiva poderia ter. As notícias caíram como uma bomba na imprensa, o que fez com que fofocas a respeito da vida pessoal da artista voltassem com toda a força na mídia e no julgamento coletivo. Por volta do ano de 2008, ela conseguiu dar a volta por cima. Lançou o álbum I Look to You, que estreou na primeira posição dos Estados Unidos, sendo um recomeço de um ícone da música. No American Music Awards de 2009, ela foi a principal homenageada. Fez uma bela apresentação da música I Didn't Know My Own Strength. Um ano depois, relançou seu primeiro álbum em uma comemoração de 25 anos. Parecia que finalmente as coisas estavam voltando ao normal. Até mesmo o público estava otimista e parecia ter esquecido a nuvem negra que assolou o mundo de Whitney tempos antes disso. A artista voltou a produzir um filme. Dessa vez seria um remake de uma obra chamada Sparkle. Infelizmente,
ela não teve tempo de ver os resultados do filme, que foi lançado na metade do ano de 2012. O último da vida de uma das maiores artistas da história. Isso porque, meses antes de morrer, a artista voltou a apresentar um quadro de depressão. Ela passou a fazer tratamentos psiquiátricos e começou a tomar antidepressivos e ansiolíticos. Para piorar, convivia com ameaças de seu ex-marido, além de lidar com severos problemas familiares, como o fato de sua filha ter começado a usar drogas. No dia 9 de fevereiro de 2012, Whitney fez uma visita às cantoras Brandy e Monica. Whitney não estava sozinha. Com ela estava Clive Davis, o mesmo produtor musical que a lançou para o mundo. Ambos foram conferir o ensaio das duas cantoras que se apresentariam em uma festa que seria dada em homenagem a Davis no Beverly Hilton, um famoso hotel da cidade de Beverly Hills, na Califórnia. Ainda no dia 9, Houston faria sua última aparição pública. Juntamente com sua filha, Bobby Brown, ela foi convidada para uma confraternização promovida pela cantora Kelly Price, que havia ganhado há pouco tempo um Grammy. A festa foi na True Hollywood, uma badalada casa noturna, e o nome da celebração era Kelly Price and Friends Unplugged for the Love or R&B Grammy Party. Lá, com a dona da festa, a artista cantou a música Jesus Loves Me. Pode parecer que essa foi uma música aleatória, mas depois descobriu-se que não foi. Nos últimos dias, ela passou a citar frequentemente trechos da Bíblia e a cantar hinos de louvor gospel. Certa vez, disse a um de seus amigos que ela não só iria ver Jesus, como ansiava para que isso acontecesse logo. Ninguém realmente soube explicar o motivo naquela época, mas era evidente que Whitney estava diferente. Nessa tal festa, Whitney conheceu Stacey Francis. Stacey era a finalista do programa de talentos, o famoso X Factor. Ela já havia afirmado que era uma grande fã de Whitney Houston e que tinha muita vontade de encontrá-la novamente, já que, quando criança, certa vez, em 99, subiu ao palco para cantar com a cantora em um daqueles momentos em que o artista chama alguém para a plateia. Whitney ficou muito feliz ao saber da história e juntas as duas começaram a conversar. Porém, em um dado momento, Ray G, que havia tido um relacionamento com Whitney, se juntou à conversa. Sabe-se lá por qual motivo, que ainda não se sabe, a cantora ficou extremamente irritada e começou a tentar agredir Stacey. As duas foram separadas e, segundo testemunhas, apesar de um arranhão ou outro, nada demais aconteceu, já que as pessoas conseguiram separá-las a tempo. Whitney foi embora da casa noturna. Alguns afirmaram que ela estava sangrando. Os amigos rebatem essas informações dizendo que, na verdade, ela estaria suada por conta da performance e da festa, onde ela estava dançando e cantando. De qualquer forma, é unanimidade que, no dia 10, a noite de Whitney Houston foi dentro do Beverly Hilton Hotel. Ela passou todo o tempo com amigos, bebendo bastante e conversando de forma bem alterada, inclusive falando muito mais alto do que os demais. O dia 11 de fevereiro era o dia escolhido para a festa de Clive Davis. Por essa razão, Whitney já estava hospedada no hotel. Se lembra que eu falei sobre o fato de Whitney estar falando constantemente sobre a Bíblia? Novamente, na manhã do dia em que morreu, ela citou novamente passagens da Bíblia. No caso, Whitney se referia ao momento em que João Batista encontra Jesus no Rio Jordão. Depois disso, Whitney recebeu uma ligação de sua prima, Dionne Warwick. Ela perguntou à artista a respeito da mesa em que Whitney iria ficar, pois queria ficar junto com ela. Depois de tudo resolvido, ela se despediu da prima naturalmente. Às 3h15 da tarde do mesmo dia, outra ligação. Dessa vez, Whitney falou com a sua mãe, Cissy Houston. A conversa foi meramente trivial, e até aquele momento nada demais parecia estar acontecendo. Nenhum indício de que aquele dia, tranquilo, e véspera da tão esperada festa à noite, seria o último dia de vida da dona de um dos timbres mais impressionantes já vistos. Só que, exatamente às 3h43, um funcionário do hotel fez uma ligação para a emergência dizendo que Whitney estava inconsciente. Ele havia chamado a cantora, mas a mesma não teria respondido.
Preocupada, ele entrou no quarto dela e, ao chegar ao banheiro, a encontrou afogada dentro de uma banheira. Os paramédicos chegaram pouco tempo depois, tentaram reanimar a cantora fazendo uma massagem cardíaca. 12 minutos depois da ligação, Whitney foi declarada morta. Como ninguém sabia o que tinha acontecido, o corpo da cantora ficou retido no quarto até por volta de 1h30 da manhã para que análises e perícias pudessem ser feitas. Acredite ou não, a festa no hotel Beverly Hilton aconteceu. De acordo com Clive Davis, aquilo foi feito pois, segundo ele, era o que Whitney Houston desejaria. Mesmo assim, na entrada da festa, muitas celebridades presentes na celebração foram pegas de surpresa quando repórteres perguntavam sobre a morte da cantora. De acordo com a autópsia, que só foi revelada no dia 22 de março, a causa foi afogamento acidental. E o uso de cocaína somado com problemas cardíacos contribuiu para com que ela tenha morrido na banheira. O seu funeral ocorreu na sua cidade natal, Newark, no dia 18 de fevereiro. Nele, alguns cantores como Stevie Wonder e Alicia Keys, que chegaram até a cantar algumas músicas em deferência à artista. Somente pessoas mais próximas e do meio artístico puderam participar. No dia seguinte, Whitney foi enterrada no Westfield, Nova Jersey, ao lado do seu pai, John Huston. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.